Bem-vindos ao Intervalo Literário, bem-vindas principalmente, porque se você procurou esse vídeo, se esse título chamou a sua atenção, é porque você está aí procurando se organizar melhor, né, como mãe. Regra de Vida para Mães é o livro que a gente vai comentar hoje, que é um livro lá da Eclésia, da Holly Pierlot, eu acho que esse é o nome dela. E eu estou refazendo essa resenha, né, como eu refiz de um outro livro que já está por aqui também, porque eu achei que ficou embolado. Fui gravar na correria e eu achei assim, não, poxa, vale a pena a gente refazer a resenha. Então, como eu tô aqui esperando, né, o Matheus nascer, eu falei, por que não, né? Vamos sentar e vamos gravar. A Holly, né, ela nasceu em 1961 e cresceu em Fredericton, New Brunswick, no Canadá. Maravilhosos os nomes, né? E ela abandonou a universidade, foi ser musicista, né? Foi participar de uma banda, vocalista e tecladista. E ela se reconverte ao catolicismo. Descobre que a sua vocação era o casamento, mas porque quando ela se converteu, ela não queria se casar. Aí depois ela descobre que a vocação dela era o casamento. Ela tem ali uma experiência, né, com a questão de Nossa Senhora, né, que Nossa Senhora foi casada, foi mãe, e ela fala, não, essa é uma vocação também válida e tal. E aí ela tem vários filhos, 5 filhos, e opta pelo homeschooling. Só que essas coisas vão desandar, e aí ela precisa encontrar, né, uma forma de que essa vocação que ela tem, que ela escolheu, que ela está dentro dela, faça sentido. Com 5 filhos, homeschooling, problemas financeiros e por aí vai. Ela entra em desespero, mas ela consegue descobrir o que é melhor para a família dela. E aí essa experiência que ela vai passar nesse livro aqui e que eu achei assim extremamente importante, relevante, totalmente interessante, porque na verdade eu lembrei muito da minha irmã com esse livro, porque a minha irmã tem esse senso de organização que eu não tenho. E esse livro serve tanto para quem já tem o senso de organização, para poder entender a parte espiritual da vocação, como para você que não tem nem o senso espiritual, nem o senso de organização, nem nada. Ou se você tem, né, o senso espiritual, mas não consegue se organizar e tudo mais. Então vamos começar, né, falando de por quê, né, o que é uma regra de vida. Da onde saiu esse negócio de que a vida da mãe tem que ter uma regra. E a regra aqui é no sentido de que realmente é uma forma de viver que você não pode se desencilhar dela. Então não tem como você ser mãe no sentido de vocação. Não tem como você dirigir uma casa sem que você tenha um mínimo de obrigações que se tornem rotinas, tanto para você, quanto para os seus filhos, quanto para o seu esposo, certo? E ela vai tirar isso vai espelhar isso da vida religiosa, né, da vida dos religiosos. Ela vai falar assim, organizar minha vida completamente é uma tarefa difícil. Como fazer isso? Encontrei minha resposta no conceito de regra de vida. A regra de vida é uma ferramenta cristã tradicional para dar ordem à vocação de alguém. Apesar de ser utilizada com mais frequência em comunidades de religiosos, os leigos também podem ter uma regra. O seu estado de vida também é um chamado de Deus. Então eu já falei algumas vezes aqui sobre isso, sobre cumprir a vontade de Deus no nosso estado de vida, principalmente quando eu falei daquele livro Abandona a Providência Divina, né? Que é um livro que é citado aqui, aliás, que é um livro muito bom, e que eu recomendo já a leitura para vocês logo de cara. Então ela vai falar o seguinte, a casa tem todo um funcionamento, né? A casa precisa estar limpa, as crianças e você e o seu esposo precisam estar alimentados, vocês precisam ter uma economia que faça sentido, que tenha um orçamento, que tenha previsibilidade. Você precisa de uma rotina onde as coisas essenciais não deixem de ser feitas e que sobre tempo para coisas mais importantes do que o básico, ou seja, cuidar da educação dos filhos, principalmente se a pessoa faz o homeschooling, cuidar da vida religiosa dos filhos, cuidar da devoção, porque nós mesmo como donas de casa precisamos ter nosso momento de oração, nosso momento de devocional. Então, tudo isso, né, como que eu faço o meu dia render para a glória de Deus, ao mesmo tempo não, porque só existe uma forma de glorificar a Deus na vocação do casamento, que é exatamente manter a casa em ordem e tudo funcionando, né, para que seja realmente um lar. E aí ela fala assim, eu tive que fazer a minha própria regra de vida, porque ela já estava ficando desesperada,
né? Olha só como que ela fala. Minha casa estava sempre desorganizada. As tarefas domésticas se acumulavam e não acabavam nunca. Se eu fazia uma grande faxina antes do jantar, a casa já estava uma bagunça novamente. Se eu passava tempo com o filho, parecia que todos os outros precisavam da minha atenção na mesma hora. Sentia como se tivesse 3 empregos em período integral. Ser mãe, o trabalho doméstico e o homeschooling. 3 empregos em período integral e impossíveis para mim. Ela precisa organizar a casa dela, senão ela vai enlouquecer, certo? A lógica da regra da vida para mães é os objetivos da vida matrimonial, né? Então, o que ela falou? Poxa, qual é o objetivo da vida matrimonial, né? Quais são as prioridades da vida matrimonial? E nessa situação aqui é que a gente se despede de quem acredita que o matrimônio é só uma situação em que você pode, né, como a gente já falou, que você pode ter relações sexuais sem que ninguém te encha a paciência, né? Que é aquela permissão para você ter relação sexual sem nenhum compromisso. Então, se você acredita que você, no seu casamento, você pode ser uma dondoca, você pode descansar, você pode abrir mão da maternidade. Se você acredita nisso, a gente já se despede aqui, porque aqui a gente vai falar agora do matrimônio como algo que traz responsabilidades. Ou seja, você tem um trabalho, você tem um serviço dentro do matrimônio. O homem também, tá? Não vem me encher a paciência. A questão é que aqui o livro é regra de vida para mães. O que a mulher vai fazer, o que a mãe precisa fazer, de que ela tem que dar conta dentro do casamento, né? E aí você pode falar assim, Bruno, mas isso está num livro e tal, quem que vai me obrigar? Poxa, dá uma olhada nas escrituras, você vai ver como que as mulheres são chamadas, né, a várias coisas, né? Educação dos filhos, organização da casa, ajuda o marido e tal, a mulher virtuosa e tudo mais, tudo aquilo, gente, olha, é impressionante como tá tudo lá nas escrituras. Aqui o livro só vai dar, né, o testemunho da Holly sobre como que ela fez isso na vida dela, como que ela sintetizou tudo isso em um mundo de tabelas. E se você gosta de tabela, essa mulher aqui vai ser uma musa inspiradora para você. Então vamos lá, quais são, né, os objetivos do matrimônio? Ela fala que são os 5 P's, que é a prece, a pessoa, o parceiro, o pai e o provedor. Tá. Como que a gente vai entender todos esses 5? Ela vai fazer uma explanação. E dentro de cada capítulo, onde ela vai falar dos 5 P's, né, cada capítulo para um P, ela vai dar o testemunho da vida dela, né? Então, quando ela vai falar aqui da prece, ela vai falar de como que foi a vida religiosa dela, como que ela se desviou da religião, como que ela retornou à religião. E essa experiência faz com que ela entenda que ela precisa de tempo, né, para isso, para rezar, para ir à missa, para poder se confessar. Então ela vai falar de organização do tempo para as atividades religiosas, tanto dela, quanto das crianças, quanto do marido. Então ela precisa prever tempos oportunos e fixos para participar de grupos de oração, para participar das atividades religiosas disponíveis para ela, porque ela entende que ela tem que se relacionar com Deus dessa forma, fora as outras formas, né, que é a forma do serviço. E é interessante porque esse livro vai balançar aí, vai fazer esse equilíbrio entre testemunho e a regra própria da vida da Holly, né? O segundo que ela fala aqui é a pessoa. Nessa parte da pessoa eu achei interessante porque ela vai falar o seguinte: você precisa estar bem, você precisa estar bem resolvido, né? Então, a partir do momento que você vai buscando esse relacionamento com Deus, você vai identificando que tem algumas coisas que precisam ser consertadas em você. E aí são marcas psicológicas, traumas e até mesmo influências, né, demoníacas que podem estar na sua cabeça, que podem estar incrustadas na sua vida, que você precisa resolver. Então, às vezes, você tem um matrimônio que você não consegue, né, ter um bom relacionamento com seus filhos, um bom relacionamento com seu esposo, você não consegue estar feliz dentro do seu matrimônio porque você tem que se tratar. E ela teve que fazer isso, gente. Ela procurou psicólogo, ela procurou entender quais eram os traumas dela, ela procurou entender o que ela se auto-infligia de castigo, sabe? E ela foi vendo que muitos dos problemas matrimoniais dela era por causa de trauma dela, entendeu? Então, olha como que é importante. Ela sabe que ela tem que fazer isso. Outra coisa que eu achei interessante é que ela precisa também de tempo para ela. E ela fala, antes eu não tinha tempo para mim, não tinha tempo para arrumar um cabelo. Mas eu preciso desse tempo, então eu vou organizar para pelo menos no sábado eu ter umas 2 ou 3 horas livres para eu fazer isso. Eu quero ir me confessar, eu quero encontrar com as minhas amigas, eu quero um dia em que eu não veja as crianças.
E ela consegue, tá? Ela se organiza ao ponto dela ter aí 2 sábados de folga no mês. Eu achei isso impressionante. E aí ela fala assim, eu vou fazer nada. Eu vou no shopping, mesmo que eu não compre nada, eu vou no shopping, eu vou pra praça, vou tomar um sorvete, vou esparecer minha cabeça. Porque eu preciso ter um tempo pra mim. E isso não é ruim, gente. Isso é normal. Você é uma pessoa, sabe? Você não tem que estar sempre, né, disponível. Uma hora você vai precisar se tratar de alguma doença, vai precisar fazer um exame, vai precisar ir no médico. Então você precisa de tempo pra você também. O terceiro P, gente, é sobre o parceiro. E eu achei essa parte bem interessante, porque essa parte é muito profunda. Porque é o cerne ali do matrimônio, né? Você está com outra pessoa. E aí ela vai falar que você precisa de tempo para entender quem é o outro, entender quais são as suas obrigações em relação ao outro, entender a personalidade do outro, a questão do sexo, da intimidade sexual entre o casal. Ela vai falar também da nossa forma de ver o amor, não como um serviço, mas aquela forma hedonista, né? Aquela forma imbecil mesmo que a gente aprendeu nos filmes da Disney. Malhação, filmes de Hollywood e tal, aonde tudo é apaixonante e você não tem nada a ver com isso, né? O amor, ele é um serviço, o amor, ele é um sacrifício. E aí ela vai falar sobre essa questão. Olha só onde a minha blusa tá batendo. Tem roupa que me cabe, gente, é isso aqui mesmo. Ou ela vai falar sobre comunicação, sobre como que a gente se comunica. Ela fala de ter um tempo assim, todo dia ela fica disponível pro marido dela, mesmo que o marido dela não esteja disponível para ela. Olha o que ela fala. Que quando ela chega uma certa hora da noite, por exemplo, 10 horas da noite, as crianças já estão deitadas, todas as crianças estão deitadas. Ela não faz nada dentro de casa nesse horário. E ela senta do lado do marido dela e fala, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos lanchar? Vamos ver um filme? Vamos namorar? Então ela tem tempo específico para isso. Olha só, né? O homem. Aí ela fala assim: se ele quiser, naquele tempo que eu reservei para ele, e ele quiser fazer outra coisa, tá tudo bem. Eu reservei aquele tempo para ele, todo dia. Entendeu? Então é de fazer de propósito. É isso que eu achei interessante nessa parte. É você fazer de propósito, você estar disponível para ter um momento com o seu marido. Não tô falando só de relação, né? De relação íntima, física. Tô falando de tempo para conversar, bater um papo. Entendeu? O outro P é sobre a paternidade, né? É sobre ser pai, sobre ter essa missão. E essa parte é tão bonita, porque ela vai falar assim, o que Deus fez na criação, né? Deus criou o homem e a mulher, deu para eles alimento, deu para eles instrução, e a gente vai imitar o que Deus fez no Éden com os nossos filhos. Olha que interessante. Ele ofereceu comida e abrigo, então a gente tem que se organizar para oferecer para os nossos filhos uma boa alimentação, um bom ambiente dentro de casa, mesmo que seja um lugar simples, mas que seja limpo, organizado. Ela falou assim, treinou para o trabalho, mandou, né, que Adão fosse lá cuidar do jardim. Então, ela fala, eu preciso treinar os meus filhos para a vida adulta. Então, eu tenho que treinar eles para cozinhar, para arrumar uma casa, para lavar uma roupa, seja menino ou menina, né? Eu tenho que treinar os meus filhos para a vida adulta. Governar os filhos. Olha que interessante, Deus era a autoridade sobre os filhos, então você tem que aprender a ser pai, aquilo que você fala tem que valer, né? Perdoar e disciplinar. E aqui ela vai falar também sobre a relação de amor, sobre a relação de perdão, sobre disciplina, tudo isso espelhando o que Deus fez com Adão e Eva. Achei assim, espetacular. Olha só, ela falou assim, talvez o mais simples de tudo, mas muitas vezes o mais difícil, fosse mostrar meu amor e refletir o amor de Deus por eles na forma como os tratava. Muitas vezes me pegava falando mais respeitosamente com estranhos e adultos do que com os meus próprios filhos. Mas amar os nossos filhos significa tratá-los com a mesma cortesia, respeito e polidez com que queremos ser tratados, ou como trataríamos qualquer adulto, ou o Papa, ou a Madre Teresa, ou o próprio Senhor. Quando eu falhava nisso, recorria à confissão. E o interessante é isso, né? A confissão de uma pessoa que tem uma regra de vida, ela é diferente, porque ela se coloca num compromisso e quando ela falha nesse compromisso, ela está falhando na sua vocação, ela acaba se confessando. Tanto que ela fala que você pode pegar a sua regra que você criar dentro da sua realidade e entregar para o seu confessor e falar, essa aqui é a minha regra de vida e eu quero fazê-la, eu quero cumpri-la em obediência ao Senhor, né? Ao Padre, né? Lembra, eu acho que foi na regra de São Bento, que são os graus da humildade, tem um grau da humildade que é colocar a sua consciência em obediência a alguém, no caso dos monges ao abade, né? Mas nós também, leigos, podemos obedecer ao nosso confessor, ao nosso diretor espiritual, dentro do nosso estado de vida. Então, se eu escrevo, por um acaso, eu sento e escrevo a minha regra de vida, meus horários,
a forma como eu tenho que agir, a forma como, o que eu tenho que entregar no final do dia para Deus, em obediência ao meu diretor espiritual também, eu posso depois levar em confissão quando eu falho em alguma dessas coisas. Achei interessante. Tem uma parte, eu acho assim, cada P desse dá um vídeo. Porque ela vai falar de tantos aspectos da mesma coisa que eu tô aqui passando por cima, gente, demais, tá? Mas eu queria apresentar o livro direitinho pra vocês verem como é que funciona. No final, pra gente terminar, ela vai mostrar como que ela faz as tabelas dela. Então ela tem tabelas de atividade aonde ela e a família inteira sabe o que fazer em determinada hora do dia. Tanto ela quanto os filhos. Então ela vai do geral pro específico, né? Falando o que a gente faz antes, ao acordar, antes do café. Aí tem o café, tem depois do café. Aí vem entre o café e o almoço. Aí tem a parte de homeschooling. O que a gente faz antes de almoçar? Vem o almoço, o que a gente faz depois de almoçar e tudo mais. Então, assim, as atividades da casa que são para treinamento das crianças, as crianças que fazem. Então, juntar roupa suja, tirar a mesa, limpar algum cômodo específico, os mais velhos cuidando dos mais novos, tem a parte de homeschooling, tem a parte de recreio. E aí ela vai encaixando nessas partes em que as crianças estão ocupadas com alguma coisa, ela encaixa o momento de devoção dela. Então, tudo se encaixa e no final do dia as crianças vão dormir, a casa tá arrumada e tudo bem. E ela fala assim, isso é o básico, gente, porque tem que sobrar tempo para as intercorrências. Então, tem uma criança que tá doente, poxa, tem uma regra na casa. A criança que não tá doente vai fazer o que ela tem que fazer e eu vou cuidar da criança que tá doente. Então, assim, é uma casa funcional, é uma casa que tem ordem. Aí ela falou que começou a sobrar tempo. E ela, às vezes, nem sabia o que fazer com aquele tempo que sobrou, porque tava tudo organizado. Isso, gente, é o sonho de toda mãe, né? E aí ela coloca todas as tabelas aqui. O que eu pensei em fazer, né? Eu pegar e copiar essas tabelas, fazer a minha própria versão e testar. E ela fala, gente, eu errei. Ela confessa, ela fala, eu errei que eu fiz essa regra muito pesada no início. Logo de início eu já tinha tudo organizado. Eu aconselho vocês a fazerem uma regra um pouco mais amenizada e ir se aprofundando depois. Porque você vai encaixando as crianças, você vai encaixando o marido. E cada pessoa tem uma realidade. Então, por exemplo, ela aqui tem 5 filhos. Ela tem filhos mais velhos e filhos bebês. Eu vou ter agora, né, um bebê e um filho que ainda não se alfabetizou. Então, a minha realidade é totalmente diferente da realidade dela. Não tem como eu fazer a mesma regra dela. E eu também preciso trabalhar a organização da minha casa até que eu consiga colocar uma regra. Porque nem sempre a casa está organizada para você colocar uma regra para mantê-la organizada, entendeu? Então ela fala, vão devagar, gente, pelo amor de Deus, porque isso é uma coisa da vida, não é uma coisa que vai ser automática. É isso que eu achei legal nesse livro. Por mais que ela demonstre como que é a regra madura dela, ela não coloca esse fardo sobre nós. E no final, ela vai fazer uma explanação maravilhosa do sentido espiritual da regra, que é de agradar a Deus em todas as coisas e servir ao Senhor, né, com todo o nosso ser, né, com tudo que a gente faz, com a vasilha que lava, com a criança que cuida, com tudo você pode agradar ao Senhor, se você fizer com essa intenção. Então, maravilhoso esse livro. Não tinha leitura melhor para eu fazer nesse período assim extremamente conturbado. Conturbado porque eu tô de mudança para uma casa maior, com um bebê para nascer, tá tudo assim muito louco. E aí você tem um livro que te coloca na expectativa de uma organização muito superior, né? Eu tô nessa expectativa de mudar para casa nova, de ter uma nova realidade e de organizar as coisas, sabe? Então, assim, tem espaço. Ela fala, é sobre espaço. Tem uma parte que ela fala sobre espaço, que é maravilhosa. Ela fala assim, gente, joga as coisas fora. Porque, às vezes, você tem um cômodo que é para um objetivo. Aqui é onde as crianças dormem. E ali, naquele lugar onde as crianças dormem, tem 1 milhão de coisas que não servem para a criança dormir. Serve para atrapalhar o sono da criança. Então, assim, ela vai dar esse tratamento, né? Esse tratamento profundo da casa para cumprir essa regra. Eu achei maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se a resenha ficou muito longa, mas se cada capítulo desse dá um vídeo, né? Eu gostaria até de depois, se as meninas, né, que estão seguindo aqui se interessarem, a gente pode fazer uma leitura conjunta no futuro. Eu posso fazer uma série de vídeos. Vocês que sabem, eu vou na expectativa de vocês. E eu recomendo, né, que vocês procurem aí realmente se organizar no seu estado de vida, seja você solteiro, seja você casado, né, a fazer tudo para a honra e glória do Senhor, como, né, São Paulo nos diz para fazer, né, comer
beber e tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Então é isso, tchauzinho, eu fico por aqui. Se inscreve, indica esse vídeo para alguém, deixa o seu like, seu comentário.